Ok, muito boa tarde a todos que estamos aqui a nos ouvir. Neste momento vou poder falar um pouco no que tange sobre o quarto anjo. Isto é profético, é bíblico. Está lá em Apocalipse 14 e também em Apocalipse 18. Então, na verdade, todos que estão a ouvir, têm essa chance, essa probabilidade de poderem ouvir a mensagem do quarto anjo, que ouçam e abraçam. Porque na verdade é mesmo o que a Bíblia falou, é mesmo o que o Espírito está a falar nestes últimos dias. Na verdade, a Igreja Adventista realmente é a igreja verdadeira que Deus escolheu para assim poder expandir a verdade bíblica. Mas, na verdade, a Igreja Adventista levantou-se, Deus escolheu este povo para poder transmitir a mensagem do quarto, do primeiro, segundo e o quarto e o terceiro anjo. Mas acontece o seguinte, o contrário é, Satanás trabalhou com a mente da direção, então a direção se corrompeu e chegou a ponto de não poder transmitir esta mensagem no seu sentido verdadeiro. E assim sendo, fizeram a união com o mundo. Isto está lá mesmo na direção, eles têm essa certeza e é algo que era difícil para poder explicar isso ao povo, mas agora não tem como, estão sendo cobrados e então estão em frente da falsa liberdade religiosa. Por isso que todas as mensagens que o quarto anjo está a anunciar, meu irmão, não ignore, abrace, porque esta é a mensagem verdadeira. Só vai permanecer adventista do sétimo dia aquele que abraçar a mensagem do quarto anjo e seguir tudo quanto o Espírito está a trazer nestes presentes momentos. Então, tchau, e pela próxima teremos mais outros vídeos. De Deus, pelas as leis falsas de liberdade religiosa que a Igreja Adventista no Estado colocou, pela mensagem do terceiro anjo que o povo de Deus pregarão, desmascarando a besta e sua imagem e o engano do dragão, dando aviso da queda de todas as igrejas, pois foi pela a falsa liberdade religiosa que elas se tornaram amaradas de demônios e se uniram com o Estado e com todas as religiões. E então as igrejas caídas ficarão furiosas e falsamente os acusarão, dizendo que eles são contra a ordem, contra o Estado, são intolerantes e racistas religiosos, são contra os direitos humanos e devem morrerem para que o povo goze plenamente a liberdade religiosa, sem serem perturbados por esses fanáticos inimigos do Estado. Assim, a falsa liberdade religiosa dos protestantes apostatados, a qual é a imagem da besta que a Igreja Adventista colocou no Estado, matará o povo de Deus. Assim, imagem da besta, a falsa liberdade religiosa dos protestantes apostatados vão matar o povo de Deus. A sacudidura. Mais uma vez eu venho tocar um pouco a respeito da sacudidura, porque é o que estamos vivendo agora. A sacudidura é determinado pelo testemunho direito à igreja Laodiceia. Muitos adventistas não aceitarão este testemunho direito. Em vez disso, estão contra este testemunho direito à igreja em Laodiceia. E assim, este testemunho direito à igreja Laodiceia
Isto é, a mensagem do terceiro anjo, que hoje é proclamada pelo quarto anjo, é uma mensagem que está sendo combatida. E muitos adventistas que se encontram dentro dos templos estão contra esta mensagem do terceiro anjo. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela foi levantada para anunciar as 3 mensagens angélicas. Mas desde quando? Desde que a igreja, a liderança, a velha liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fez um compromisso com a ONU, se uniu com a ONU, é dali que esta missão que lhes foi dada para transmitir as 3 mensagens, que é o Evangelho Eterno, então, neste exato momento, é colocado de lado esta missão. Apenas lideram a missão. A ONU deu a missão para os adventistas do sétimo dia, após o compromisso, a terem compromisso com a ONU. Então, a missão que lhes foi dada pela ONU é de falar somente do amor de Jesus, falar somente de Jesus, ter apenas um relacionamento espiritual com todas as nações, com todos os povos. Mas, após este período, depois de passar alguns anos, então, logo esta missão também lhes é tirada pela ONU, que agora, em vez de falar sobre Jesus com as pessoas, nem mesmo agora podem mais falar a respeito de Jesus com as pessoas, mas apenas falando do materialismo. Vejam o que está acontecendo agora para os adventistas do sétimo dia. E assim chegamos ao ponto em que agora os adventistas que se encontram dentro dos templos com a velha liderança, rejeitada por Deus, estes agora estão combatendo a mensagem do terceiro anjo, estão contra a mensagem do terceiro anjo. Então, queridos irmãos, por isso a Igreja Adventista, os templos adventistas, agora estão combatendo a mensagem que está sendo proclamada pelo quarto anjo, que restaura a mensagem do terceiro anjo. Eles estão combatendo esta mensagem. Então, queridos irmãos, você que é adventista, se encontra dentro dos templos, você está contra a mensagem do terceiro anjo. Você está combatendo a mensagem do terceiro anjo. Por quê? Sabes o porquê? Porque a liderança se assentou na ONU. A liderança está na ONU. A liderança fez o compromisso com a ONU. Está a promover liberdade religiosa. Então, pelas leis de liberdade religiosa, essas leis falsas de liberdade religiosa, ela proíbe a mensagem do terceiro anjo. É por isso que o tal presidente da liderança rejeitada da Igreja Adventista do sétimo dia dentro dos templos, ele mesmo declara dizendo que nós fomos chamados para combater o extremismo. Você sabe o que é combater o extremismo? Para eles, combater o extremismo é estar contra a mensagem do terceiro anjo. Que quer dizer que esta mensagem do terceiro anjo, pelas leis falsas de liberdade religiosa, é o extremismo. Porque fala contra a besta, a imagem da besta e o sinal da besta. Então, queridos irmãos, você que é adventista, a única maneira para você se escapar desses enganos, para você se salvar, você tinha que aceitar a nova liderança constituída por Deus no dia 11 de janeiro de 2020. O quarto anjo, este é o movimento adventista do sétimo dia, é a nova liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, fora dos templos, a continuação da Igreja Adventista do sétimo dia. E assim, você que se encontra dentro dos templos que é adventista, você está combatendo a obra de Deus, a mensagem do terceiro anjo. Por isso, os documentos assinados nas Nações Unidas
já não existe as 3 mensagens angélicas. A liderança rejeitada assinou. Já não existe as 3 mensagens angélicas. Já não existe o Evangelho eterno. Até mesmo aquele relacionamento que ele teve, de que apenas tem que falar às pessoas sobre Jesus, já não existe também. Agora só apenas com materialismo. Falando a respeito do materialismo, ajudando as pessoas, que isto tem a ver com os direitos humanos. E assim, a liderança rejeitada da Igreja Adventista dentro dos templos recebeu milhões de dólares para fazer esta obra sobre os direitos humanos. Ajudar apenas as pessoas sem falar nada a eles sobre Jesus. Irmãos, vejam onde que esta igreja, esta liderança foi. Então, queridos irmãos, a única maneira para você escapar, você tinha que sair dentro dos templos, aceitar a nova liderança fora dos templos, unir a nova liderança, dando a continuidade à pregação da mensagem do terceiro anjo.